E aí, meu terceirão, bom dia! Tudo bem com vocês? A aula de hoje, galera, é sobre. A gente vai continuar a química sustentável, beleza? A gente falou sobre química sustentável, falou um pouquinho sobre efeito estufa, não foi isso? Falamos sobre inversão térmica, falamos sobre muita coisa. Então fiquem espertos, prestem atenção na aula de hoje, anotem tudo que vocês tiverem para anotar e qualquer dúvida, fala comigo. Essa semana, vocês estão fazendo, próxima semana vocês vão fazer o trabalho de física. Na outra, vão ter um trabalho de química para vocês. Então fiquem espertos, tá? Qualquer dúvida é só falar. Reginalva, e aí? Reginalva, a culpa é toda sua. Se você tinha Reginalva, porque foi procurar na rua. E aí, meus queridos, bom dia. Olha só, a aula de hoje é sobre ciclo biogeoquímico. Vocês já ouviram falar disso? Com certeza já ouviram falar em biologia, em geografia, em química. Vocês vão ouvir falar agora, ou já ouviram falar também, né? Vale ressaltar que ciclo biogeoquímico está lá no primeiro, no segundo e no terceiro ano, tá? Por que esse ciclo é tão importante, professor? Porque é a partir dele que você entende que aquele mesmo princípio de Lavoisier, que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Aqui é a mesma ideia. A gente vai lá desde o ciclo da água ao ciclo do fósforo e começa a observar que nada vai se perder nesse meio do processo. Vai da água que você toma até o xixi que você excreta, beleza? Então vamos lá. O nosso primeiro ciclo, galera, que a gente começa a discutir é o ciclo da água. Ciclo da água. Como é que funciona o ciclo da água, professor? Imagina que aqui é um campo bem bonito, tá. Tem uma árvore aqui bem bonita, tá. E perto dessa árvore tem um riacho. E o riacho eu vou fazer de preto porque eu sou desses. Imagina que aqui é um riachozinho, tá? Por favor, usem a mentalidade, que isso aqui é água. Beleza? Imagina que tem um dia de sol muito forte aqui, ó, sol. Tchau. O que vai acontecer? O sol vai fazer com que essa água faça o quê? Evapore. Então eu vou começar a ter H2O gasoso, né? Isso está evaporando. À medida que ele vai evaporando, ele vai para onde? Para as nuvens, né? Isso vai evaporando e vai para as nuvens. Quando chega nas nuvens, quando as nuvens ficam muito carregadas, essa água começa a voltar. Como é que ela volta? Em forma de chuva, forma líquida. Então desce o H2O líquido, tá certo? Olha só, sempre que vocês verem o nome H2O assim, quer dizer que ele está líquido. Assim quer dizer que ele está gasoso, ok? Então ela sobe gasoso e desce líquido. Esse procedimento é chamado de ciclo da água. Para você ideia, imagina aqui que... deixa eu ver aqui alguém, o Rodrigo. Rodrigo, terceiro ano. Rodrigo, terceiro ano, cara muito desenrolado, resolveu fazer pipi aqui, ó. Porque ele é desse, ele fez pipi bem aqui. Aí ele fez o xixizinho dele aqui. Então na água tem o xixizinho do Rodrigo. Aí o calor muito forte faz o quê? Com o xixizinho do Rodrigo. Que ele suba. Chega aqui na nuvem, o que ele faz? Ele se condensa e desce, volta. Deu certo? Então, ó, todo esse aqui é o ciclo da água, o ciclo básico da água, tá? Pra vocês entenderem com essa figurinha muito mal feita o que é o ciclo da água. Beleza? Vale ressaltar que o ciclo da água é o mais abundante dos seres vivos. Que tanto faz o riachozinho, tanto faz a árvore lá vai começar a suar, vai começar a gerar gotículas de água, essa gotícula de água transforma em gás, vai para nuvem, vem a gente o suor, que se transforma em gás, que vai para nuvem, enfim, sucessivamente. O nosso xixi, se a gente mijar no chão e por muito tempo, ele vai evaporar, e toda a parte aquosa, a parte H2O vai evaporar, assim como amônia e outras bagaceiras, mas enfim, a água que é o principal vai evaporar, vai se condensar nas nuvens e depois vai descer de novo. Então, professor, a chuva é de xixi? Também, pessoal, também tem xixi na chuva, tá? Ok? Então vamos lá. O ciclo da água, como eu falei, é o ciclo mais abundante. Ele pode estar na forma sólida, líquida ou gasosa. Qual é a forma sólida, professor? Os icebergs, certo? A parte de gelo, a parte congelada, é a parte sólida. O líquido, que é a forma que a gente já conhece, e a forma gasosa, certo? Por isso, quando a gente está estudando lá o estudo dos gases, a gente fala que gás, a diferença de gás e vapor, que o vapor é o vapor de água, o gás é o gás água, ok? E sua forma estrutural da água é sempre H2O. Esse H2O pode vir como? Assim, que representa o quê? Gasoso. Assim, que
que representa o líquido, e assim, que representa o sólido, beleza? São as três estruturas dele, pessoal. Isso aí para o ciclo da água. O próximo ciclo, e um dos ciclos mais importantes, que é muito comum cair no Enem, gente, é o ciclo do carbono. Ciclo do carbono. Por que ciclo do carbono? Porque o carbono é composto de todos os compostos orgânicos. A gente caracteriza o carbono por um alto adensamento orgânico. E galera, vale ressaltar o seguinte também, tá? Que o carbono é o principal constituinte. Carbono, a molécula carbono, Czinho, ele é o principal constituinte das moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas, certo? Então ele é o principal constituinte das moléculas orgânicas. E o ciclo do carbono, ele é baseado em quê, minha gente? Na fotossíntese. Fotossíntese, beleza? Então, ó, o carbono é o elemento, é a molécula mais importante dos compostos orgânicos e ele é baseado na fotossíntese e respiração. Como assim respiração? Toda vez que eu respiro, eu libero o quê, pessoal? CO2. Eu absorvo oxigênio e libero CO2, beleza? E isso ocorre por quê? Porque o ciclo do carbono consiste nada mais nada menos na fixação de oxigênio pelas moléculas de carbono, beleza? Aí você lembra daquelas definições lá que o professor de biologia falou para vocês dos seres autotrófos? Vocês lembram que são seres autotrófos? São os seres capazes de fixar carbono, beleza? Então, se eles são capazes de fixar carbono, é chamado de autótrofos. Beleza? Eu falei autótrofos. Meu Deus, é autótrofos. Certo? Aí, para retornar ao meio ambiente, o CO2 é liberado através da queima de combustíveis. Beleza? Quando a gente faz lá uma fogueirazinha, vamos lá, fogueirazinha, tchá, tchá, tchá. Tá aqui a minha fogueirazinha. Quando a gente queima, faz uma queima, a gente faz o que? A gente tá liberando o quê? CO2, não é isso? E água. Vocês viram isso na aula de combustão química, beleza? Então, toda vez que a gente está queimando, a gente libera CO2 e água. A água vai para onde? Vai para o ciclo da água, esse ciclo que a gente desenhou. Já o CO2, ele é absorvido no ciclo de respiração, no ciclo do carbono, beleza? Alguns compostos são muito ricos em carbono. E o principal deles é o petróleo, pessoal. Vocês sabem o que é o petróleo? O petróleo são sedimentos orgânicos, são restos. Ah, professor, como assim restos? São restos de vida. A gente postula que o petróleo surgiu o quê? Da época da pré-história, onde animais, corpos, resíduos foram lá houve transformações geoquímicas no processo e ele foi lá se transformando em petróleo, que seria uma matéria riquíssima em carbono. E toda vez que a gente queima petróleo, a gente libera o quê? CO2. Então, o petróleo nada mais é que sedimento. Então, ó, professor, então o que você está dizendo para mim o quê? Que restos de corpos de animais antigos geram essas jazidas de petróleo. Então, professor, será que daqui a uns 5.000 anos os cemitérios hoje serão poços ricos em petróleo? Sim, poderá ser, porque petróleo é constituído de matéria orgânica envelhecida, beleza? E vê só, quanto mais a gente queima petróleo, a gente forma CO2, não é isso? Quanto mais petróleo a gente queima, a gente forma CO2. E esse CO2, ele faz o que? Ele gera um grande efeito no que a gente chama de efeito estufa. Vocês sabem o que é o efeito estufa? É o aquecimento. Aquecimento e esfriamento. O efeito estufa é ruim? É mal? Pessoal, o efeito estufa não é mal. O efeito estufa é essencial para a vida. Beleza? O que é mal do efeito estufa é o aumento dele. O aumento desenfreado. E esse aumento desenfreado vem graças ao quê? Graças à queima de compostos orgânicos de forma desenfreada. Por isso que tem uma lei chamada crédito de carbono. Crédito de carbono. Já ouviram falar sobre isso? Perguntem ao professor Felipe depois, tá, um pouquinho sobre o que é o crédito de carbono. Mas só para vocês entenderem é o seguinte, empresas que fazem muita queima de combustível, elas são obrigadas a pagar para balancear essa queima. O que elas fazem para pagar isso? Elas plantam árvores, certo? Elas plantam uma certa quantidade de árvores para fazer um equilíbrio no ecossistema. Então essa quantidade de árvores que elas plantam meio que contrapõe a quantidade de queima que eles fazem, beleza? É um pelo outro, tá entendendo? Eu queimo e planto, e aí eu formo um crédito financeiro chamado crédito de carbono. Inclusive hoje, quando você vai nas grandes organizações nas Nações Unidas, quando se fala em desenvolvimento sustentável, o crédito de carbono é o que move a economia verde, tá? Fica muita dica para vocês conversarem sobre isso com o professor Felipe, sobre crédito de carbono.
beleza? Então a gente já viu o ciclo da água e viu o ciclo do carbono, beleza? Então o ciclo de carbono se transforma em quê? Se baseia aqui na fotossíntese e na respiração. E o carbono é o quê? A molécula constituinte de toda a matéria orgânica, beleza? O próximo ciclo é um ciclo muito importante. É o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio é o ciclo da respiração. Ele está presente em todos os compostos. Ele está lá no CO2, que é liberado na queima, também tem oxigênio. Está no próprio gás oxigênio. Está na água. Está na glicose e está no ozônio, beleza? Então, vê só, ozônio faz parte do ciclo do oxigênio. Então, quando a gente diz que a camada de ozônio está rompendo, é um conceito muito perigoso de ser falado. Inclusive, também fica a dica, conversem sobre o rompimento da camada de ozônio com o Rudá e com o Felipe, porque são... Caramba, se eu expressar minha opinião quanto físico-químico sobre a camada de ozônio, dá muita briga, dá muita polêmica. Então fiquem a dica, ó, quando terminar essa aula, vão ler sobre a verdade sobre o rompimento da camada de ozônio. Mas só para vocês terem ideia, o ozônio faz parte da constituição da atmosfera. Então não existe um rompimento da camada de ozônio. Isso não existe, tá? Porque o ozônio é estrutural, é essencial. Ele não vai se romper. O que existe é a presença de outros gases tóxicos que liberam radiação solar. Mas enfim, como eu falei com vocês, discutam sobre o ozônio com os professores de biologia e geografia. Eles vão lhe dar altas explicações. Se vocês quiserem uma explicação bem escrota, ou melhor, bem fria, escrota não, fria sobre isso, eu posso dar em off para vocês, ok? Que eu sou desses. Mas ó, o ciclo do oxigênio é o ciclo onde tem todas as moléculas de oxigênio, então ele está presente em tudo. Lembrando que nossa camada de oxigênio, por mais que esteja presente em tudo, a gente tem o que? Oxigênio, nitrogênio, certo? E muitos outros gases. Oxigênio só representa 22% da nossa camada, o restante é nitrogênio. Então, o nitrogênio é o do ciclo mais importante e é o que mais cai no Enem, tá? Ciclo do nitrogênio. Onde é que o nitrogênio está presente? No DNA, no RNA, nas proteínas, no ATP e no próprio nitrogênio, beleza? E esse nitrogênio que está na atmosfera, ele sofre radiações continuamente. A primeira radiação é a fixação. Como assim a fixação? O nitrogênio que está aqui livre, ele sofre ataque de outros compostos orgânicos, de outras matérias que estão lá no ar, e ele forma o que a gente chama de amônia. E a amônia é um componente químico tóxico, tá? E depois da fixação, essa amônia ainda passa por outras e outras etapas. Ela pode passar por uma segunda etapa chamada de nitrificação. O que é esse processo de nitrificação, professor? A amônia que foi gerada, ela vai perder elétrons e forma um nitrito. O nitrito, galera, é algo extremamente tóxico. Extremamente tóxico. E para não deixar esse nitrito passar lá por muito tempo, dentro do ciclo do nitrogênio, esse nitrito logo de cara ele é convertido em nitrato, para ser menos agressivo ao meio ambiente. Então, ó, a gente tem a amônia. Essa amônia é convertida em nitrito. E depois dessa amônia, depois de ser nitrito, ela se torna nitrato. Nitrito é NO2- e nitrato NO3-, beleza? Então, amônia NH3, nitrito NO2- e nitrato NO2,3-, beleza? Então a gente tem fixação e nitrificação. Após esse processo de fixação e nitrificação, o composto orgânico chegou na Terra. Aí ele vai entrar em contato com os seres vivos, e para entrar em contato com os seres vivos, na teoria, ele sofre um processo chamado desnitrificação. Por quê? Esse processo, para ter certeza que ao entrar na Terra, ele não vai poluir, não vai destruir, não vai matar ninguém. Beleza? Ele é absorvido a partir de compostos nitrogenados. O que são compostos nitrogenados? São compostos que têm a presença de carbono e nitrogênio. São compostos nitrogenados. Vocês viram isso, não é mesmo? Quando a gente estava estudando química orgânica, as amonas, as amidas, as aminas, beleza? E esses compostos nitrogenados absorvem toda a parte poluente e libera quem? Nitrogênio. E esse nitrogênio volta para onde? Para a atmosfera, beleza? Ele volta para a atmosfera. E o último, não menos importante, é o ciclo do fósforo. O que é que tem o ciclo do fósforo? O ciclo do fósforo é um ciclo essencial para a energia. Onde é que ele está presente? No ATP, na adenosina trifosfato. Não é isso? ATP, adenosina trifosfato, é isso mesmo. Ela está presente no DNA e no RNA. Ele é uma matéria constituinte, é uma matéria de energia. Onde é que o fósforo está? O que acontece com o fósforo? As plantas assimilam os fósforos. Então a planta assimila o fósforo.
Os animais comem as plantas e depois eles secretam em forma de urina. E essa urina volta para a atmosfera através da evaporação, beleza? Então, ó, ele está presente no ATP, no DNA e no RNA. Esse fósforo forma um ciclo, certo? Ele entra nas moléculas mais constituintes, vai para as plantas e animais que assimilam fósforo. Os animais comem as plantas, os animais depois excretam eles em forma de urina e fezes. Essa urina e fezes é evaporada ou é reabsorvida no solo, formando assim o ciclo do fósforo, beleza? Só para vocês entenderem, o fósforo entra e sai continuamente do nosso organismo. Aí vê só, tem uma questão bem bacana no livro de vocês, página 43, tá? Página 43, questão 12, capítulo 18. É capítulo 18, eu acho. Enfim, que fala o seguinte, ó, leia esse verso. Água dos igarapes, onde ara a mãe d'água, é misteriosa canção. Água que só evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Certo? Ela tá falando aqui nesse trecho dessa música, que eu não conheço, inclusive se quem quiser conhecer, bota esse trechozinho no Google e descobre. Ela tá falando de um ciclo. Observa nessa, ó, na canção o autor refere-se ao ciclo biogeoquímico da água. E nesses versos faz referência a um processo físico, a evaporação. Além da evaporação, um outro processo fisiológico contribui para que a água dos corpos de alguns organismos passe a pela e desta atmosfera. Nossa! Que processo fisiológico é este? Qual é a sua principal função? Ele está perguntando qual é o processo fisiológico que esse trecho está narrando. Vamos lá. O processo fisiológico, podem escrever aí, tá? O processo fisiológico é qual, pessoal? O processo fisiológico é a transpiração. Quando a gente transpira, é como se nosso corpo estivesse evaporando água. Beleza? Então, o processo fisiológico é a transpiração. Aí ele fala, se em um lugar de descrever o ciclo da água, o autor desejasse descrever o ciclo do carbono, seriam outros processos a se referir. Cite um processo fisiológico que permite que o carbono da atmosfera seja incorporado a moléculas dos organismos em processos fisiológicos. Vamos lá. Ó. Qual é o processo? Olha só, no primeiro processo aqui é transpiração. Transpiração se torna suor e evapora para água. Qual seria o processo que eu absorvo CO2? Alguém sabe? Pessoal, a gente só absorve CO2 através da fotossíntese que as plantas fazem. Então, o processo do carbono seria a fotossíntese, beleza? Fotossíntese, galera. A gente absorve carbono pela fotossíntese. Beleza? Fotossíntese. E o carbono volta à atmosfera, ele volta à atmosfera pelo mecanismo de respiração aeróbia. Vocês se lembram o que é uma respiração aeróbia? Aeróbia dos seres vivos. Beleza, pessoal? Fica a dica, ó. Quem terminou isso aqui vai respondendo página 42 e 43, tá? Fica a dica aí, respondam. Qualquer coisa a gente vai tirando dúvida. Ok? Estudem com paciência e com atenção. E qualquer coisa eu tô aqui. E aí, meus queridos, deu pra entender tudo certinho? Tá tudo massa? Vê só. Prestem bastante atenção, façam os exercícios. Eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês só sobre biogeoquímica. O modo de vocês, eu não esqueci qual o número do capítulo Química Sustentável, acho que capítulo 31, se eu não me engano, 31 e 32. Continue a responder eles, porque tem um tópico só sobre isso. Qualquer dúvida é só falar comigo, certo? Então, pessoal, fiquem com Deus, copiem tudo. E não esqueçam de mandar para minhas fotos, tá? É hoje, tá, Damires? É hoje. Alice, é para hoje também, tá? Não é para amanhã. Esse é mais tranquilo, então não requer muito trabalho, não. Então, um abração, pessoal, e até a próxima aula. Ah, e não esqueçam de assistir os filmes que eu passei para vocês em física, tá? Eu quero um senhor seminário segunda-feira, com todos vocês arrasando.
It's a beautiful life, so let it in your heart. La bella vita. It's a beautiful life, no matter who you are. Oh. It's a beautiful life, it's a sweet life, it's my life, it's your life. Tonight, then we gon' set it right. Live in the daylight and dance through the night. The sun is out and the moon is asleep. It don't matter where you are, the world's at your feet. Have some fun and get loose with me. Let it in your heart and set yourself free. Fiesta, forever, forever. Fiesta, la noche